Bom, boa tarde, muito obrigado a todos que vieram aqui para essa nossa última, mas não menos importante sessão da Storytelling Academy de 2021, da segunda temporada, que está a terminar com chave de ouro, com uma convidada muito especial. Boa tarde, Isabel Silva. Boa tarde, Edson Ataíde, que bom é reencontrar-te. E pronto, é pena não ser ao vivo, mas pelo menos é a cores. É a Cores e você direto do Alentejo. De que localidade do Alentejo agora? Ao pé de Reguengos, Ao pé de mesmo Reguengos, perto de então, Monsaraz, sim. Monsaraz. É bonito de certeza, que inveja de É. estar aí. Enfim, bom, deixa eu ler aqui um texto para te apresentar, depois de pouco começa a conversa. Uma voz feminina. Isabel Stewart, a nossa convidada de hoje, tem uma voz doce, o sorriso fácil, mas não se engane. A voz feminina que projeta é de uma mulher de temperamento e opiniões fortes. Confesso que fiquei um pouco amedrontado quando a conheci pessoalmente. Foi há quase 25 anos e Isabel apareceu-me como uma jornalista que liderava a maior revista de Portugal e que sabia muito bem o que queria. Isabel de Touro, eu sou carneiro, pensei, vamos andar as cabeçadas. Mas não andamos. Trabalhamos muito bem em equipa e ao longo dos anos colaboramos em diversos e diferentes projetos e formatos. Já fiz campanhas com e para a Isabel, já escrevi para publicações que ela dirigiu e há alguns anos dividimos, enquanto cronistas, espaço no Jornal de Negócios. Ela costuma ser vizinha da minha página. Na última década e meia, Isabel despontou também como escritora de best-sellers históricos. De rainha em rainha, vai traçando o caminho para onde trilhou a mulher portuguesa. Uma coisa que sempre me impressionou na Isabel é que ela fala o que pensa e escreve o que fala. Ler um texto dela é como ouvir uma parte numa conversa sua. Isso é bom. Isso me leva à primeira pergunta. Como é que anda a voz feminina da nossa sociedade? Ela anda a ser ouvida o suficiente? Edson, primeiro, muito obrigada, e ainda bem que realmente um carneiro e um touro se deram muito bem. Se Mas é demos raro, muito bem. é raro. Não, não sei se é raro, mas sei que eu acho que de facto as relações funcionam bem quando admiramos a outra pessoa, e eu de facto sempre admirei o teu trabalho, e sobretudo eu acho que aquilo que tu disseste, de eu saber muito bem o que queria, acho que quando, e na Notícias Magazine era uma luta, não é? Porque havia muitos homens e Só muita homens praticamente, né? exatamente, são homens, e era preciso de facto saber-se o que queria, sobretudo com uma revista que entrava em 2 jornais e portanto, uns queriam que fosse de uma maneira e outros queriam que fosse de outra, portanto, a pessoa tinha que encontrar ali o equilíbrio e ser determinada, senão aquilo acabava por não ser nada, não era nem de uns nem de outros, e nesse sentido eu acho que sempre tive essa característica, e acho que se calhar muitas mulheres têm, que é, quando me ouviam, quando me escutavam e quando me davam boas razões para um não ou para um sim, aí eu cedo muito rapidamente. É mais a sensação, e acho que isto liga com a tua pergunta, às vezes é mais a sensação de não sermos ouvidos e de não estarmos a nossa opinião não está a ser considerada, que nos faz ser mais casmurros, porque quando há do outro lado alguém que diz: espera aí, eu não concordo com esta parte por isto, isto e isto, e parece uma resposta ou é uma resposta racional, aí é muito fácil a pessoa até ver o problema pelos olhos da pessoa que tem à frente. Se nos dizem, lá estás tu a querer tudo, chegou aqui a mulher ela quer que seja como ela quer, e se não há abertura, eu acho que aí realmente nós estamos, aí o touro põe põe os chifres, e de facto se calhar seja carneiro, seja quem for do outro lado, está habituado a perceber que vai ter que marrar para conseguir chegar onde quer. Eu acho que a voz feminina em relação ao tempo, Edson, em que nós nos conhecemos, é muito mais ouvida. Acho que é uma voz, e isso eu acho que sinto que batalhamos e que a minha geração batalhou para que assim fosse, e sinto que conseguimos. Temos essa sensação de ver uma nova geração em que se calhar já nem
já nem se pergunta, já nem se põe em causa da mesma maneira que nós punhamos. Eu acho que, acima de tudo, nós queremos, eu lembro-me para a Máxima, fiz uma reportagem em que era, os homens punham-se em sapatos de salto alto, punham-se no lugar do outro. E eu acho que é isso que nós temos que constantemente fazer, pôr-nos nos lugares uns dos outros para conseguirmos conversar e chegar a algum lado. Mas antes de chegar nesse lugar, a gente sempre tem no início, tentamos ter no início, um bocadinho ver o background das pessoas, né? Eu vi que você começou no jornalismo aos 21 anos, né? Mas o que você fazia antes, né? Ou seja, qual é o seu background lá de trás? Nasceu aonde? Cursou o quê? O meu background é, nasci em Lisboa, filha de uma família de pai e mãe ingleses, mas eu era a sétima, portanto vieram para cá durante a Segunda Guerra Mundial. Meu pai veio para a Embaixada Britânica negociar ou ajudar, fazer parte da equipa que negociava à base das lajes, e depois ficaram. Eu sou a sétima, nasci no hospital inglês, no British Hospital, que era assim um bocadinho, para a minha mãe com certeza, um bocadinho mais perto de casa, no sentido de as pessoas falavam inglês. Detestei a escola primária, era disléxica, ou sou disléxica. Depois, a seguir, pensei, quando acabei o liceu, como nós chamávamos. Quando acabei o liceu, fiz o ano do propedêutico, vivi com 14 anos o 25 de Abril, que acho que foi um privilégio que marca. Que Estava em marca Lisboa nessa época? Estava em Lisboa nessa época e morava na Rua do Calhas, que era do outro lado da rua da emissora nacional. Portanto, Você viveu tivemos. mesmo 25 de abril? Exatamente, sim, exatamente. Aliás, no dia do 25 de Abril, os soldados tinham chegado na véspera e estavam no telhado da emissora nacional, e eu saí para a varanda e com os binóculos tentei olhar para eles, e acho que foi dos poucos estalos que apanhei do meu pai, que me disse: está louca, eles estão nervosíssimos, veem refletir uns binóculos e dão-lhe um tiro, dão-lhe um tiro. Portanto, era muito perto mesmo. Depois entrei para a História, fiz o ano do propedêutico, que foi um ano já de telescola. Entrei para a História, o meu pai é historiador, fiz o primeiro ano de História e, entretanto, abriu Comunicação Social na Nova e eu mudei de curso para a Nova. Depois comecei a trabalhar no Diário de Notícias com 21 anos, portanto ainda estava no curso. Fazia o Tinha quê? Fazia o que lá? como jornalista. Sim, mas era alguma sessão específica? Não, primeiro entramos para todas, estávamos ainda, o Diário de Notícias ainda era assim uma Albânia, o resto do país já estava mais ou menos sossegado, mas aquilo era um museu da revolução, todos os dias havia plenários, nunca ninguém sabia se o jornal ia sair, se os gráficos iam fazer greve, se os do chumbo, ainda sou do chumbo, iam fazer greve, se a própria redação estava super partida entre os que tinham entrado numa primeira leva mais de esquerda e depois os que entraram a seguir mais ao centro-direita. Nós tivemos a sorte, foi um grupo de 4 estagiários, tivemos a sorte de já não entrar por coloração política e, portanto, eu acho que todos podiam gostar de nós, o que para mim com 20 era importante. E depois o diretor era o Mário Mesquita, e no fim de 6 meses ou 8 meses de estágio, disse-me que eu podia ficar na política nacional, o que nessa altura era assim uma estrelinha no currículo, só que eu não queria ficar na política nacional, eu queria a sociedade. E ele achou aquilo estranhíssimo, porque é que alguém que podia fazer política queria a sociedade. Mas eu acho que sempre gostei das histórias, das pessoas. A minha primeira reportagem foi um desembarque de umas bananas estragadas no cais da Doca de Óbidos,
e aquilo para mim era como ter ido para o Iraque, ser enviada, porque falei com as pessoas e com o veterinário e com isto e com... Portanto, Havia são esse as pessoas. preconceito, realmente. Eu me lembro quando cheguei lá no jornal, até mudou a seção sociedade para a cabeça do jornal. Aliás, para perto do jornal, mas havia uma certa dificuldade das pessoas entenderem que a sociedade, a seção, mesmo naquela época, fosse uma coisa importante. Porque importante seria outras coisas. Política era mais importante. Política, era a Assembleia da República, era o contacto com os políticos, portanto foi isso. E depois, eu antes disso tinha feito algumas experiências, tinha ajudado com o programa da Rádio Renascença, tinha ajudado numa revista chamada Atos, e estava muito decidida a que o jornalismo era de facto o que eu queria fazer. E quando é que você começa na Notícia Magazine? Já existia a revista já antes de você começar? Ou você teve desde o início? Não, não existia. Existia a DN Magazine. Eu acho que eu tive uma sorte, que foi ter saído do Diário de Notícias. Ou seja, quando eu já tinha 2 filhos pequenos, o ritmo do jornal diário era quase impossível, e eu recebi um convite para a EL. Foi aquele ano de glória que tu te lembras, que começou a EL, a Máxima e a Marie Claire no mesmo ano. A publicidade estava ao rubro, as revistas tinham esta grossura. Muito dinheiro, caía dinheiro pelas Exatamente. paredes, carros, e perfumes, e Exatamente, hidratantes, e roupas, e tudo. exatamente, tudo. Portanto, eu fui para a EL, não gostei nada de estar na EL, foi um momento assim muito estranho, e eu perguntava a mim própria se seria porque eu tive 8 anos no Diário de Notícias e, e estava tão habituada àquele mundo que não sabia trabalhar noutro mundo. Depois percebi que não, eu acho que aquilo era mesmo uma equipa um bocadinho estranha, era aquela fase em que chegavam todos de t-shirts pretas, e o porteiro da casa onde era a El perguntava-me porquê que estes senhores estão todos de luto. E eu dizia, não estão de luto, senhor Manel, não estão de luto, isto é mesmo assim, não se preocupe. É moda. E, É moda. portanto, uma mulher com 2 filhos, mesmo no meio de outras mulheres, que não podia estar no bairro Alto a noite toda, era um clima não muito agradável. Aí a Maria Elisa convidou-me para a Marie Claire e eu mudei para a Marie Claire e aprendi imenso. Acho que a Maria Elisa é de facto uma profissional excelente, e a Marie Claire foi uma escola para mim, mesmo no contacto com os ilustradores, com um outro mundo completamente diferente. Por isso é que eu digo que foi uma sorte. Muitos jornalistas fizeram a sua carreira toda no mesmo sítio. Eu acho que foi essa sensibilidade, quando depois me convidaram para fazer uma Pais e Filhos, no fundo de raiz, e aí, onde eu estive 4 anos e tive que perceber um projeto pequenino, em que eu tive que perceber a área da gestão, a área do marketing, a área da publicidade, em que tive que perceber o que é que pagava as contas, como é que se pagavam as contas, e perceber também que a publicidade era, ao contrário do hardcore jornalista que encarava a publicidade como uma coisa intrusiva e má, que estragava o jornal ou a revista, eu comecei a perceber que a liberdade e a liberdade de um órgão de comunicação social, de um jornal ou de uma revista, depende do facto de ser lida e de ser lida, e isso só se consegue com mais qualidade, e essa qualidade só se consegue com a aposta publicitária. E a aposta publicitária permite a liberdade de um produto ser financeiramente saudável, e a partir do momento em que ele é financeiramente saudável, a liberdade é total de dizer que não a publicidade que não nos interessa, a publicidade intrusiva, a pessoas que nos tentam comprar com reportagens mascaradas, etc. E isso só se consegue
quando um produto é economicamente sustentado. E, portanto, Essa para mim parte foi uma da grande Pais e lição. Filhos, que é uma coisa curiosa que você fez a Pais e Filhos, né, aqui em Portugal, né, início dos anos 90, né, e depois ali mais para o final dos anos 90, você teve no projeto da Adolescentes, né, que é até uma coisa que nós trabalhamos juntos, né. Sim, Você teve esse contato muito grande com as famílias de Portugal e deve ter recebido essas publicações, né, milhares de cartas de famílias a perguntar coisas e você sente saudade desse contato com esse pulsar da sociedade diretamente que se calhar quando quem está numa revista tem. eu depois, quando regressei ao Diário de Notícias para a Notícias Magazine, eu acho que a Notícias Magazine tinha essa marca também, portanto, a marca das famílias, a marca do domingo, a marca dos assuntos que para mim são causas, as crianças institucionalizadas, a adoção, os maus tratos infantis. Portanto, essas batalhas continuaram mais ou menos em todos os sítios por onde eu passei. Mas eu acho que, hum, sobretudo, eu acho que se a Pais e Filhos trouxe alguma coisa, e já estamos numa idade em que eu posso fazer balanços, foi uma perspectiva que eu acho que ainda hoje faz falta, que é hum, o título da primeira Pais e Filhos foi os adultos, os pais também podem fazer birras, ou seja, foi descentrar das crianças e dar a perceber que, de facto, as crianças são muito importantes, mas os pais, o sono dos pais, a vida dos pais, a vida do casal, tudo isso também é muito importante. E como é que foi essa transição agora mais recente para é que eu tive vendo, eu sabia dos seus livros históricos, né, dos romances históricos das rainhas, etc. Mas depois fui ver, você tem mais dezenas de livros, né? Você sempre andou publicando, você sempre foi uma autora em paralelo ao jornalismo, certo? Certo? Quer dizer, a partir de o primeiro que eu publiquei, ajudaste-me a fazer os anúncios, foi o guia para ficar a saber ainda menos sobre as mulheres, que tinha ilustrações da Fernanda Fragateiro, e ainda tenho lá o anúncio que tu fizeste para os jornais, e que eu usei. Portanto, esse foi o momento em que eu passei à escrita de livros. Sim, eu acho que alguns livros são infantis e são Sim. quase o recreio, são para mim o recreio da escola, e muitos são sobre comportamento. E por acaso agora eu tenho no primeiro dia do confinamento, eu e a minha filha Ana tivemos uma ideia que foi o Birras de Mãe. Portanto, a ideia era uma avó-mãe escreve a uma mãe-filha, que separadas pela quarentena, separadas pelo confinamento, que não podíamos ver os nossos filhos nem os nossos netos, e escrevem uma à outra sobre o conflito de gerações. E 2 anos depois continuamos a publicar no Público 2 vezes por semana, e isso tem sido uma experiência muito engraçada. É voltar aos temas da pais e filhos, mas agora na perspectiva da avó, e Hum. isso é Eu interessante. vi uma fotografia, até vou mostrar aqui para as pessoas, que era a foto até desatualizada, mas eu achei uma foto muito engraçada, que era você no meio de um ninho de crianças, na Ah, verdade. Era uma coisa assim que alguém tem de pagar as pensões. impressiona, assim, mas assim, é tudo seus netos, é isso? São 8, 8, o número que eu Essa foto é recente, é antiga? essa fotografia é, sim, as mais velhas que estão aqui, que são gêmeas e que aqui teriam 8 anos, têm agora 11. Sim, Ah, tá, ok. sim. Os pequeninos fazem 4 este ano, portanto é mais ou menos E isso. apareceram mais depois desse? Destes não está estacionário, mas ainda há 2, eu tenho 2 filhos que ainda não tiveram filhos, por isso agora as Tende a apostas crescer, estão nesses. tende a crescer. Que o Luciano Patrão, que foi meu patrão, na verdade, também, inclusive no Diário de Notícias, E e também que é meu às vezes. enfim. Bom, eu tenho que separei também, eu queria, por tempo é curto, eu queria
Falar um bocadinho de cada um desses livros que você lançou, até porque, pelo que eu percebi, tem vários fãs aqui. Olha, até continuando isso, vocês já podem se desmutar, quem quiser fazer alguma pergunta, ou quiser mandar alguma pergunta também pelo chat, também é possível. Eu vi que está aqui, ou estava, não sei se ele está aqui ainda, não sei se ele está aqui ainda. Tá, sim, senhor. Está aqui o Lucas Mendes, que é um dos maiores jornalistas do Brasil, e que está aqui assistindo, prestigiando aqui a sua entrevista. Então, pode ser que ele queira fazer uma pergunta. Então, Lucas, quando quiser perguntar, por favor, só faça um sinal. Vamos falar um bocadinho, então, de cada uma, porque, na verdade, cada uma dessas mulheres, né? Já que você ficou, durante um tempo, focada na vida de cada uma delas, né? Me corrija se não está na ordem correta, mas eu acho que está, não? Não, Esse é o não, primeiro não livro faz da mal, série? não faz, Hã? não faz mal. É, Isabel de Aragão, Entre o Céu e o Inferno, a rainha que Portugal imortalizou como a rainha santa. Ela era santa mesmo? Quem é essa mulher? Edson, este foi dos livros que eu pensei que tinha que comer muita sopa até chegar a este livro. Não Porque, entendi, Cris. Alguém desmontar, alguém já desmontou já. sim, Vou botar outra vez. Pronto, ok. Pode falar. não, para ser sintética, porque falo demais, eu acho que ela foi santa, sim. Agora, não nasceu santa, e eu acho que os santos fazem-se, e era isso que eu queria saber, porque muitas vezes ela é apresentada como tendo nascido santa, como sendo santa, e na verdade ela é muito mais interessante do que às vezes a querem fazer parecer. Eu acho que ela é uma hábil diplomata, é uma hábil estratega, ela consegue pôr Dom Dinis no palco internacional como mediador de conflitos internacionais, ela é ambiciosa, ela que sabe fazer valer a sua voz e o seu poder. E, portanto, eu acho que foi uma descoberta, porque é bastante mais interessante do que a Mas ela rainha também era uma vilã, consolar. né? Também não era uma vilã, essa. Não, não era, eu acho que ela não era vilã, acho que não era vilã. Agora, obviamente que lutava pelos interesses, nomeadamente os interesses do seu país de origem, porque era isso que as princesas faziam. Elas eram peças num tabuleiro de xadrez, eram colocadas na casa do inimigo, por assim dizer, ou do aliado que se queria pretender, e portanto o papel delas era primeiramente servir a casa de onde vinham. E não é por acaso que no túmulo da Rainha Santa, que ela própria mandou fazer para ela própria, portanto é uma selfie, Uma ela. santa pouco humilde, né? Não, não, humilde não tinha muito, não tinha muito, mas isso quer dizer que se calhar a falsa humildade também não interessa, ela sabia quem era e sabia o poder que tinha e assumia. Mas tem mais escudos de Aragão do que tem de Portugal, portanto acho que ela foi transparente. Hum. Uma coisa eu acho sempre curioso quando quem escreve biografias, né, de pessoas, né, históricas, né, é que não dá vontade de, no final, mudar o final, ou seja, tá, eu fui fiel até aqui, eu contei tudo direitinho, eu procurei. Você trabalha com historiadores que eu sei, que é para deixar a coisa inatacável, mesmo assim sempre é atacado, porque é normal, porque, né? Mas não dá uma vontade no final assim, essa aqui não morre agora, essa aqui agora vai ficar, vai, não? Eu acho que os meus leitores devem achar que eu faço isso, porque muitas vezes perguntam: ai, não me conte como é que acaba. Já que a pessoa já morreu há 700 anos, eu acho que eles têm uma suspeita de que é isso que eu vou fazer, mas não, não, não faço. Tá bom. Vamos para outra aqui, então. Vamos para a seguinte, que são muitas. Temos aqui a Dona Teresa. A Dona Teresa, uma mulher que não abriu mão do poder. Ela é mãe de Dom Afonso Henriques, amante de Fernão Trava, rainha de Portugal. Ela não abriu mão do poder e temos na capa com ela com uma espada. Que mulher é essa? Edson, esta é a mulher que nós ouvimos sempre dizer mal,
porque a história é sempre dos que ganharam e os que venceram foram os inimigos dela, e portanto são eles que escrevem a história a partir daí, não é? E portanto nós sempre aprendemos na escola que o filho andou à pancada com a mãe e que a mãe basicamente tinha um amante, a mãe era uma mulher, portanto, pouco recomendável. O que eu fui descobrir para mim própria, fui descobrir é que isto é uma mulher que, primeiro que estamos num tempo da história onde as mulheres têm muito mais poder do que virão a ter, ou seja, elas a partir de Dona Teresa vão perder poder e vão perder protagonismo. Neste momento a lei sálica nem sequer estava muito difundida na Península Ibérica, o que significa que muitas vezes os reis, seguindo uma tradição mais ibérica, os reis deixavam tanto às suas filhas como aos seus filhos o mesmo património. Portanto, só agora, com o pai dela, que começa-se a introduzir esta ideia do varão, do varão é que tem direito a tudo, o filho e o filho mais velho. O que acontece é que Dona Teresa ainda é de um tempo em que, pelo menos é essa a minha interpretação, ela acredita que o condado portucalense lhe foi dado a ela, lhe pertence, e o filho só será o herdeiro dela quando ela morrer ou quando ela quiser. E, portanto, há aqui uma luta de uma mulher que de facto não quer abrir a mão do poder que tem e que ela considera que é um poder legítimo e legitimado. E ela vai lutar por o manter. Vai perder, porque se vai aliar aos senhores da Galiza e os nobres portucalenses estão muito mais interessados em ir para sul, onde estão os mouros e onde podem saquear e conquistar terreno e riqueza, do que dividir isso com os galegos. E, portanto, como ela se alia a um galego e à nobreza da Galiza, a nobreza portuguesa, a nobreza portucalense, faz-lhe uma oposição. E pegam neste menino, no infante Dom Afonso Henriques, e transformam-no, reúnem-se à sua volta e transformam-no em bandeira para legitimar a sua contestação. Mas isto é muito mais um golpe de Estado do que outra coisa. Você, depois de tantos livros, você sonha com elas e elas se encontram nos sonhos e conversam umas com as outras? Não, acontece isso. Não, encontram e conversam, e a certa altura os personagens secundários ficam muito importantes e aparecem, isso sim. É de tal maneira que eu sinto sempre que acabo uma rainha e entrego, tenho que ir buscar outra família depressa, porque habituei-me a viver com duas famílias, a Também. minha e a dos outros. Que você, no fundo, é quase um exercício de... É como se fosse um livro só, né, de certa maneira, né? É um grande livro dividido em muitos capítulos, né? Mas porque é a história andando, né? Vai para Exatamente. frente, vai para trás, mas depois entrelaça, né? Que há um personagem cá que ele vai ser relevante ali na frente, né? Foi o que aconteceu com a Isabel de Aragão, que estávamos a falar, com a Rainha Santa, e depois agora com a Dona Inês, que no fundo é neta, casada com o neto da rainha. E portanto há personagens que muitas vezes ficam na minha cabeça a pensar, um dia eu tenho que voltar a esta, e é assim. Vamos avançar aqui para mais uma, que é a Isabel de Borgonha, ínclita geração, né? A filha de Dom Felipe de Lencastre, que levou Portugal ao mundo e que tinha uma cabeça grande, pelo jeito. E o Van Eyck a fez ainda maior, sim. Então, quem é essa mulher? Essa foi eu acho que é se calhar a que os portugueses menos conheciam, ou menos conhecem ainda, porque é a única filha de Filipa de Lencastre e Dom João I. Ora, tu chegas a Portugal e toda a gente fala do infante Dom Henrique, com um bocadinho de sorte falam do Dom Duarte, e sobre os rapazes da ínclita do Dom Fernando, o santo que morreu em Fez, mas só há uma única rapariga neste bando de 8 rapazes, e ninguém fala dela. E foi uma delas, quando eu escrevi sobre Filipa de Lencastre,
uns anos depois pensei, eu deixei a Isabel com 18 anos, para onde é que ela foi? O que é que lhe aconteceu? E aí descobri com imensa surpresa que ela era uma das mulheres mais poderosas da Europa. Ela tornou-se duquesa de Borgonha aos 33 anos, o que é muito velho, muito, muito velho para a época, e levava um estofo que só as rainhas que não têm filhos novas é que têm, porque é de se elas, quando elas têm filhos aos 14, aos 15 e aos 16, e a partir daí têm filhos uns a seguir aos outros e muitas vezes acabam por morrer de parto, elas não têm nem tempo nem disponibilidade para se educar, para estudar, para aprender e para frequentar a corte em geral. E, portanto, estas mulheres que tiveram o privilégio de casar tarde, no fundo, numa idade que hoje é a média da idade do casamento em Portugal, que é aos 33 anos, estas mulheres são de facto um espanto, porque esta mulher chega à Borgonha, descobre este homem mulherengo, que tem um batelão de filhos bastardos, que conseguiu uma dispensa papal para não ir à missa das 8, porque como tem sempre umas noitadas, levantar-se para ir à missa das 8 da manhã era uma dificuldade, portanto consegue uma dispensa papal para poder ir à missa mais tarde e que não está assim muito interessado, sobretudo na parte financeira. E chega esta filha de Filipe de Lencastre, educada como um homem, porque de facto recebe da mãe uma educação formal e dos professores uma educação formal, é boa a contas. Eu até digo que ela era a Angela Merkel da Europa do tempo. E o que eu fui descobrir é que há teses de doutoramento sobre ela, há muita gente que a estudou, ela inclusive criou uma moeda única entre França, a Inglaterra e a Borgonha, mas o que essas biografias ou esses doutoramentos pecavam é por dar muito pouca importância à sua relação com Portugal, porque ela é tão importante lá que é irrelevante de onde é que ela veio. E por isso este livro fascinou-me escrever, porque de facto, quando nós vamos a ver, percebemos que os descobrimentos só aconteceram com o alto patrocínio da Borgonha, ou seja, os mapas, aquilo é o centro da Europa, ela consegue encomendar mapas para o infante Dom Henrique, ela consegue arranjar financiamento, o Duque de Borgonha consegue dispensar os comerciantes portugueses de pagar impostos, ou seja, ela é uma mulher de facto, é uma estrela do norte, mas que de facto permitiu os descobrimentos. E é praticamente desconhecida, eu acho que em Portugal ainda. Vamos fazer uma edição especial da Caras com ela, para que se torne mais conhecida. Exatamente. E a próxima, essa eu conheço. Essa dona Essa de teatro, a dona do teatro ali do Rossio, a Dona Maria II. não, e conheces como Maria da Glória, porque era o nome que ela tinha no Brasil. Este Ah, livro é? foi editado no Brasil, sim. Ela é a filha mais velha do imperador Dom Pedro e chamava-se sempre Maria da Glória e quando eu estive no Brasil a investigar, é só conhecida por Maria da Glória. Quando eu adaptei o livro para a língua, para o português do Brasil, o título é Maria da Glória, porque senão ninguém sabia quem ela era lá. E o que ela fez de notável? Ela fez de notável que foi, nós só temos 2 rainhas que são rainhas de jure, ou seja, são rainhas de facto com a faca e o queijo na mão. E ela foi rainha a partir dos 7 anos de idade e é a única rainha europeia, eu acho que até hoje, que nasceu fora da Europa. E portanto tem uma história de vida extraordinária e tem marcas do Brasil muito, muito fortes, nomeadamente no gosto nas plantas, que depois mandou pedir ao irmão, Dom Pedro II do Brasil, e que tu vês nos jardins do Palácio das Necessidades e vês no Palácio da Pena.
e manteve uma ligação muito forte, mas o que ela fez foi, no fim das lutas entre os dois irmãos, Dom Pedro e Dom Miguel, é ela que é a rainha a seguir e herdou um Portugal escavacado pelas invasões napoleónicas e depois por a guerra a guerra civil. Portanto, foi muito corajosa e muito forte. Infelizmente morreu aos 34 anos do parto do 11º filho. Portanto, mas era uma mulher muito determinada, e é engraçado que a história a mantém como a educadora, ligado ao facto do ensino feminino ter começado nesta altura, mas na realidade era porque pôr estes cognomes meios femininos, uma mulher pode ser educadora, não é? Não foi mal. Se dissessem que era uma mulher que adorava o poder e que queria mandar e que queria mandar muito, ficava mal. Portanto, põe assim um nome de educadora, que é uma coisa que parece mãe, filhos, ficava-lhe bem. Mas na realidade é uma mulher que, se pudesse, teria tido um poder absoluto, não pôde, porque estava já numa monarquia mais liberal, mas é uma mulher fascinante, muito divertida na sua teimosia. Eu achei-lhe muita graça. Ô, Lucas, você conhecia a Maria da Glória? Tem que desmutar. Vai, desmuta. Vai conseguir. Fala. Não consegue. Opa, conseguiu. Me ouviu agora? Ouviu agora sim. Então, dentro dessa linha das novelas, dos livros, romances, primeiro eu quero dar parabéns pela linda, imensa família da Isabel. Muito prazer, Isabel. Prazer. A outra coisa, quando eu comecei em jornalismo, minha redação tinha 12 pessoas, nenhuma mulher. Hoje, qualquer redação no Brasil é capaz de ter um homem ou dois, e todas são mulheres, inclusive as chefes. Sempre são confiáveis, não sei porquê, ou são mais baratas. Os patrões exploram. Agora, dentro daquela redação, chamava Fatos e Fotos, os patrões, para economizar um dinheiro, colocaram uma outra redação chamada Pais e Filhos, só tinha uma pessoa. Mas o nome da revista, que era muito bem feita por um editor, era Pais e Filhos. Minha pergunta agora sobre Maria da Glória, minha profunda ignorância, nós gostamos mais de histórias de escravas que seduziram nobres do que de nobres, porque nós tivemos muito poucas. Sim. A minha pergunta é o seguinte: há uma enxurrada de romances históricos nesse país. Nas televisões, agora você tem 2.000, 3.000 canais. E em todas elas há romances históricos. Seus romances não são fáceis de adaptar. Por que a gente não vê mais? A gente está vendo, minha mulher está me obrigando a ver uma coisa insuportável chamada Glória. Eu não devia nem dar um nome. Que não é a Maria da Glória. É outra não Glória. É a Maria da Glória, é uma desgraça. Mas por que seus romances não são adaptados? Não sei, porque está à espera com certeza que algum realizador brasileiro as adapte. Depende como é que serão adaptadas. Eu às vezes pergunto ao meu marido, digo, gostava tanto, acho que davam histórias tão interessantes e davam umas daquelas séries fascinantes, e depois ele diz-me, não vai ser na tua vida. Portanto, eu já me conformei. Agora, se for para ser mau, prefiro que não seja. Qual delas você gostaria de ver numa série de televisão bem feita? Eu acho que a Maria da Glória, com todo o imaginário do Brasil, porque é muito diferente, Lucas, uma mulher, e nota-se, uma mulher que cresce no Brasil e que tem a experiência e que chega à Europa, a uma Europa que estava a anos-luz de toda essa realidade do calor, dos escravos. A Dona Leopoldina, por exemplo, mandou ir vacas para o Rio de Janeiro para que a filha pudesse beber leite de vaca, porque só havia búfalos. Há tantos... Quando nós mergulhamos nestas histórias, percebemos que não é preciso ficção, a realidade supera em muito a ficção.
Eu acho que a Maria da Glória depois ainda por cima casou com Dom Fernando, que construiu o Palácio da Pena, e que era um rei poeta e um rei artista. Eu acho que era uma série extraordinária. E aí no Brasil, hum, eu acho que já foi feito no ano, ela fez 200 anos já há 2 anos, e já houve algumas produções feitas, mas eu acho que numa série muito bem feita, acho que era fascinante. Leopoldina é uma delas, tem uma série boa sobre Sim. a Leopoldina, mas eu não quero tomar mais tempo, só quero uma curiosidade. Você usou uma expressão que é da minha terra, que é Minas Gerais, e que eu não conheço em nenhum mais lugar no Brasil fala uai. De onde é que vem o uai português? Why? Uai. Você não falou uai, não? Why de porquê em inglês? Não do uai do porquê. É como uma expressão de surpresa. Em Minas, Sim, sim, uai, sim, seu sim. marido não falou uai um dia? Pois é. Sim, sim, Eu nunca sim. ouvi isso de nenhum outro lugar, a não ser. É a palavra mais usada na minha terra natal. Desculpa, muito E trem obrigado. também, e trem também. Uai e trem, né? Em Minas Gerais tudo é trem e Trem qualquer ou coisa uai? gera um uai. Mas de onde veio o Uai. seu uai, Isabel? Sim. Obrigado. Não vou Obrigado a tomar você, mais seu Lucas. tempo. Obrigado pela presença luxuosa aqui, direto de Nova York. É praticamente a profissionalização total desse espaço amador. Pô, você é muito generoso, muito obrigado. Foi um prazer grande também que você me apresentou, Isabel, e foi sempre Obrigada. importante conhecer você também. Tá bom, vamos continuar aqui então. Eu vou pular aqui algumas delas, que são tantas, e eu vou já mais aqui para Sim, frente. senão ficas cá, são 10, ficas Pois. aqui a Não, noite toda. eu vou logo para os dois últimos, porque tem aqui duas coisas. Porque depois tem o último, que é o último, que temos que falar sobre ele, né? Mas tem aqui o penúltimo, né? Que é um homem. Esse, Apareceu aqui do nada. sim, sim, sim. Dom Eu, Manuel, duas irmãs para um rei. Opa, já parece pornografia isso. olha, talvez tenha aprendido alguma coisa contigo a fazer o marketing dos livros. Parece livro de Jorge Amado. Pronto. Não, Dom Manuel, ainda por cima, essa não podíamos estar mais em cima do momento, porque na segunda-feira fez 500 anos, um aniversário, 500 anos da morte deste rei, que é um dos reis mais conhecidos de Portugal e mais ligado à época que os portugueses tanto gostam, que é a época dos descobrimentos, a época áurea dos descobrimentos. Ele é um homem, é verdade, mas é visto também pelo olhar das duas mulheres, primeiro uma e depois outra. Não, São duas narradoras, é isso? Você narra primeiro a visão de uma irmã e depois a visão da outra irmã, é isso? sim, vai intercalando entre a visão dele e a visão da respectiva mulher. São as duas filhas, duas irmãs, e são as duas filhas da Isabel, dos Reis Católicos. E, portanto, é fascinante. Nós não, nem Uma é a mulher e outra a cunhada, é isso? Não, uma é a primeira mulher e outra é a segunda mulher, porque a primeira morre. A primeira. Ou contou spoiler! Spoiler! A primeira morre. Spoiler com 500 anos. Spoiler para pessoas que não estudaram história. Exatamente, Ele exatamente. casou com a cunhada, então, na verdade, né? Ele casou com Casou com a cunhada, sim. a cunhada. Depois ainda vai casar com uma sobrinha, não esquece. Ele era um homem muito ligado à família, né? Exatamente. Ele tinha um tipo específico de mulher que ele gostava, né? É daquela família. Daquela família. E com o poder que eles tinham, não admira nada. Tá bem. E agora o último livro, que é o último, não, o último lançado, né? Sim, sim. Já deve estar escrevendo outro, provavelmente, né? Que é aqui Inês Castro, espiã, amante, rainha de Portugal. Essa é famosa. Essa é famosa. Então, É um desafio escrever sobre Inês de Castro, porque o Luís de Camões já escreveu sobre Inês de Castro, milhares de pessoas escreveram sobre Inês de Castro. o Camões é supervalorizado.
Exatamente. Pronto, e não há ninguém que não tenha escrito, e portanto eu não faço qualquer tentativa de rivalizar com esses grandes nomes que escreveram sobre Inês de Castro, mas acho que se alguma coisa o livro pode trazer é um contexto histórico, é o contexto todo de porquê que aconteceu o que aconteceu, como é que estas personagens todas que estão aqui à volta se ligam entre si, e no fundo as outras Ineses de Castro, nomeadamente em Castela, a Maria de Padilha, a Leonor de Guzmán, portanto outras mulheres parecidas com a Inês e que se cruzaram com elas. E depois temos a sorte de ter os túmulos de Alcobaça, que são mesmo espetaculares, e a pessoa pode ficar ali horas e horas e horas e pensar que há Olá, Gustavo. um rei muito impulsivo, que apesar de tudo conta a sua história não oralmente, porque é muito gago, mas a manda esculpir na pedra e esculpe a sua história em banda desenhada, que são cada uma das edículas em que conta as coisas importantes da sua vida, desde a jogar xadrez com a mulher que gosta, o nascimento dos filhos, e muitos outros detalhes, e portanto traduzir um bocadinho essa banda desenhada para um romance histórico é fascinante. Engraçado que na capa, não sei se é única, deixa eu conferir, me parece que é a única que tem, não, a primeira também, Isabel de Aragão também tem, que tem uma representação moderna e de uma mulher bonita como O nos Dom dias de Manuel hoje, né? também. Hã? E o Oi? Dom Manuel também, é uma linha mais cinematográfica e menos, que eu acho que resulta bem, porque eu acho que a história só tem interesse e só é importante, se forem as pessoas de hoje a lê-la, ela só se mantém viva, porque há pessoas interessadas no século XXI nela, e porque, hum, eu acho que o passado, tem que ser visto na medida em que ele é relevante para o presente, e eu acho Você que isso conhece nunca. seus leitores? Você sabe, são mais mulheres, mais Conheço homens, mais muito bem, jovens, mais novos? Então, conheço muito, muito bem os leitores, quem são? graças às redes sociais. Mas quem são? Ah, O perfil assim, sou o o grande perfil leitor. o perfil é maioritariamente mulheres, embora haja muitos homens. Ah, a idade, para a minha grande satisfação, está a diminuir, ou seja, há agora muita gente de 16, 17, 18 anos que lê estes livros, mas diria, se tivéssemos que fazer aqui um público-alvo, o público-alvo terá dos 30 para cima, Uhum. sobretudo mulheres, muito diversificado, é muito, muito engraçado. Há uns tempos eu fui ao cabeleireiro e a senhora, a cabeleireira, que eu não conhecia, não tinha, não conhecia de lado nenhum, foi por acaso, e ela reconheceu-me e teve-me a contar a mim a história toda, que ela disse, eu li o seu livro, e teve-me a contar a mim a história da Filipa de Legastres toda. E portanto eu acho que isso, é uma coisa muito boa, que a história possa chegar às pessoas todas, e que as pessoas, a frase que eu mais ouço é: eu não gostava de história. Eu detestava a história na escola, eu nunca gostei de história e agora li os seus 10 livros, e aparecem, isto parece pouco modesto, mas é verdade, aparecem com a mala de rodinhas, porque trazer 10 livros de 600 páginas é pesado, e estão de Frase para facto. Sim. para assinar. Não, para assinar é um prazer, sinceramente é mesmo. E muitas pessoas, a partir da bibliografia, foram descobrir mais, a partir dos roteiros históricos que eu tenho feito, foram descobrir os sítios, e isso dá-me uma grande satisfação. Eu vi que você já vendeu mais de 300 mil exemplares, pelo menos é Sim. uma conta já antiga, talvez já tenha chegado aos 350. Não, não, sim, sim. Já deu para ficar rica já com os livros? Não, é dizer, no outro dia, e porque falámos aqui do Luciano, no outro dia
eu fui com ele ao supermercado e supostamente tinha metade das compras do supermercado, tínhamos dividido a lista a meio. E ele já estava na caixa e eu tinha encontrado, passado num grande hipermercado, tinha passado na parte dos livros para ver se os meus livros lá estavam, e uma senhora reconheceu-me e o marido e pediram-me para ficar lá e compraram 2 livros para eu os assinar dentro do hipermercado. E quando eu cheguei ao pé do Luciano e sem a minha parte feita, sem as minhas compras feitas, disse-lhe, olha, desculpa, mas este casal apareceu e queria conversar e comprou 2 livros, e ele olhou para mim com um ar de coisa e diz assim, desconta 2 euros na conta. Tá bom. Portanto, eu não me posso queixar, porque de facto, quando um escritor começa a vender assim, começa de facto a ter uma percentagem um bocadinho maior dos direitos de autor, e as editoras com que eu tenho trabalhado são ótimas, não me posso queixar, permite-me dedicar uma grande parte da minha vida a escrever romances históricos, mas acho que não vou ficar rica. No outro dia, se me dás a oportunidade, uma amiga das minhas netas perguntou-lhe se eu era muito rica e se eu tinha um jacuzzi. E as minhas netas, nessa altura, 9 anos, disseram que não, que eu tinha uma banheira, que é verdade, que eu adoro banhos de imersão. Não era muito rica. E depois a menina perguntou, mas ela mora numa casa de um piso só? E as minhas netas disseram, não, mora numa casa, mas tem vários pisos. Então não é muito rica. Não. É por isso que é por isso assim, então, não vou perder tempo para escrever livro, eu vou fazer TikTok mesmo, que isso dá mais dinheiro, né? Exatamente. Foi a conclusão que ela tirou. Não mora numa casa de um andar só, pelos vistos é agora o status de alguém que é rico, é ter uma casa num andar só e não ter jacuzzi. E olha, nem dá para comprar uns auriculares bons, porque estes estão sempre a saltar. Bom, de qualquer maneira, 300 mil exemplares num país do tamanho de Portugal é uma equação bem larga, ou seja, né? E nos dias de hoje, né? Porque cada vez vende-se menos livros, né? Eu me lembro de que antigamente, quando eu comecei a publicar, né, que eu ia e assinava 300 livros de uma noite de autógrafo, né? Outro dia eu fui fazer uma noite de autógrafo que assinei 2 livros. Não que as pessoas estava cheio, só que as pessoas olhavam para mim, sabe? E alguns perguntavam, né? Já deu os livros já? Sobrou algum para mim? Ou seja, não consegue entender sequer o conceito de comprar um livro, né? Então, 300 mil já é bastante bom. A Sônia Gonçalves mandou perguntar aqui como é que é o seu processo de pesquisa para construir essas personagens históricos. No seu processo de pesquisa barra escrita, você primeiro pesquisa muito, você vai pesquisando e escrevendo, como é que você faz? Primeiro pesquiso muito, leio coisas já publicadas, às vezes leio fontes históricas originais, e construo uma grelha de factos. E a partir da grelha de factos, depois sinto uma grande necessidade de ir aos lugares e de ver os sítios. Para mim inspira muito, acho que é muito importante, é diferente ir ao Rio de Janeiro e ver onde o Palácio de São Cristóvão, antes de ter ardido, o Palácio de São Cristóvão, e pensar numa criança que cresce ali, ou ir à Normandia e imaginar a Rainha Dona Amélia a crescer com o nevoeiro e as gaivotas numa Normandia. Portanto, para mim essa parte é muito importante. Depois vou lendo enquanto escrevo, mas mais para o detalhe, para qualquer coisa que eu ainda não percebi bem, para quando estou a escrever percebo que não domino o suficiente para conseguir explicar de maneira clara, e portanto continuo sempre a ler até ao fim. E basicamente o que tento fazer é preencher os espaços com plausibilidade, com verossimilhança.
Para mim isso é muito importante. Obviamente que quando eu escrevo sobre Dona Amélia, sobre Dona Maria I ou Dona Maria II, em que tenho diários de embaixadores, cartas, jornais, notícias, tudo isso, o cruzamento aproxima-me quase de uma biografia romanceada, e onde, obviamente, quando entram os diálogos, a biografia é sempre romanceada, mas de uma biografia romanceada. Quando recuamos em Inês de Castro ou a Dona Teresa, e as fontes são menores, obviamente que a parte de ficção aumenta. Mas eu tenho um pacto com o leitor, e os leitores dos meus livros já conhecem muito bem, ao fim de 10 livros, que é no final o dramatis persona, a história dos personagens. E aí eu tento explicar ao leitor, por exemplo, eu sei que havia uma ligação muito próxima entre este homem e esta mulher, no livro eles têm uma relação amorosa, na realidade eu não sei se houve esta relação amorosa, ou esta pessoa e esta pessoa parecem ter tido uma ligação comercial, eu não tenho provas de que isto, a partir daqui, isto aconteceu. Eu acho que te podes envolver, podes ler, podes tudo, mas no fim, quando cais na realidade e pensas, não, mas eu quero saber quanto disto é que é verdade, eu quero saber onde é que está, para isso tens também a árvore genealógica e tens a bibliografia, mas é um bocadinho esse pacto de rigor, porque eu acho que um bom romance histórico para mim, quando sou eu a leitora, é um do qual eu saio a perceber a história. Eu percebo porque é que o Dom Dinis fez as fronteiras onde fez. Eu percebo porque é que o Tratado de Alcanices, o que é que foi. Eu percebo porque é que ele casou com A e não casou com B. Eu percebo porque é que a espia era a favor daqui e não é dali. E isso é rigoroso. E isso tem que ser, porque senão, para mim, eu própria, eu dou este exemplo, eu comecei a ver a série de televisão dos Tudors e a certa altura eu não percebo porquê, há uma suposta irmã do Henrique VIII que casa com um suposto rei de Portugal, que é muito velhinho, e ela chega a Portugal, põe-lhe uma almofada em cima da cabeça, estrafoga-o e vai-se embora. Isto nunca aconteceu. Isto para mim é suficiente para eu não ver a série. Portanto, uma coisa é a liberdade do diálogo, a liberdade interpretativa, a liberdade do romance. A outra coisa para mim é eu ficar a achar que houve uma irmã do Henrique VIII que casou com um rei português. Não houve, não existiu. E Não que me matou pergunto. com uma almofada. Não, com uma almofada. Mas o matar com a almofada, se ela tivesse de facto vindo, se ele fosse velhinho e se ele tivesse morrido depressa, que um ficcionista tivesse posto que foi com a almofada, incomodava muito menos do que inventar estas pessoas que não existiram. E não percebo porquê. Nós sabemos que, na verdade, que foi que ele morreu com Viagra, na verdade. Não foi uma almofada, foi um Viagra que ele tomou na hora errada. Olha, eu continuava literalmente até o Natal. Eu costumo brincar isso quando a conversa vai bem aqui na sessão, que dá até para ir até o Natal. Agora o Natal está pertinho, até dava mesmo para ir até o Natal, mas não vamos até o Natal. Quando muito, eu vou convidar que a Isabel volte aqui. Agora já sem essa coisa de passear por todos os livros. No próximo livro que você publicar, aí venha lançá-lo também aqui na nossa sessão de autógrafo virtual. Já pode dizer qual é o personagem que vai ser? Não. Tá bom. Então, Posso fazer uma sugestão? Pode? Com certeza. Uma brasileira chamada Joaquina. O sogro dela era de Viseu. Foi para o Brasil, se apaixonou, casou. A mulher morreu, ele foi ser padre. Ele deixou um filho que casou com essa Joaquina. A Joaquina, o marido era caçador de escravos, era um capitão da região. E ficou a fazenda, entregou a fazenda para ela. Ela acabou com 11 fazendas e 40 mil cabeças de gado. Era a mulher mais poderosa do Brasil naquela época. E ela quem sustentou a família real, porque o Brasil estava numa crise, sem dinheiro, estava cheio de ouro, mas o ouro ia para a Inglaterra. Então, a Joaquina mandava comida e dinheiro para a corte e foi muito bem tratada, naturalmente. Mas a Joaquina, a história dela,
ainda não foi contada. Já contaram várias matriarcas, Chica da Silva, mas a Joaquina merece uma boa história. Parece mesmo. Português. Obrigado, Lucas. Obrigado, Isabel. Em breve, quando for lançar a Joaquina, ou antes disso, volte aqui. Eu costumo sempre também, sempre que dá, ao terminar aqui a sessão, falar de algum texto que acho que tem a ver com o convidado. Eu queria então, ler só um trechinho que eu lembrei de você, de uma jornalista que também fez um livro de história no Brasil, eu não recordo o nome dela, chamado O Português que Nos Pariu. É um livro que ela fala sobre a história de Portugal, com muita alegria e com muitos causos, digamos assim, né? E ela começa logo o livro dela, ela faz uma receita de português. Como é que faz o povo português, né? E eu peguei uns trechinhos aqui e eu queria ler para você, até para te incentivar a ler esse livro, depois eu vou te dar de presente, e também para que todos os convidados portugueses também tenham essa noção. Então ela fala assim: ingredientes: homens pré-históricos do Vale do Tejo e do Sado, um punhado de povos indígenas, principalmente lusitanos, se possível, da tribo liderada por Viriato, celtas, romanos, bárbaros, desde que sejam alanos, caucasianos, vândalos germânicos, escandinavos, suevos e visigodos, mouros, sempre dá jeito, uma pitadinha de árabes. Os judeus sefarditas colocam um punhado entre um ingrediente e outro e reserve uma porção para o final da receita. Cristãos a gosto. Modo de fazer: coloque numa vasilha os pré-históricos, tampe com pano úmido, espere fermentar. Não se preocupe se alguns fugirem pela borda. O ancestral do português já cultivava essa vocação viajeira. Muitos chegarão à Inglaterra e até a Normandia. Polvilhe um pouco de celtas, lentamente despeje romanos. Atenção, vai sair pancadaria. Maneje com calma a colher de pau para driblar o viriato e outros caudilhos que não apreciarão o novo ingrediente. Bata levemente durante 500 anos. A massa crescerá. Introduza os bárbaros. Agora, basta levar ao forno bem quente, pois os portugueses são passionais, não assam em banho-maria. Com açúcar, faça uma calda em ponto de bala, adicione os cristões e está pronto o português. Desenforme e sirva-os ao novo mundo. E essa é a receita que nos faz e que nos fez no passado. Isabel, for grande, quero escrever assim. Isabel, algum último recado, alguma última palavra? Não, Edson, só muito obrigada e obrigada a toda a gente que esteve aqui. E desculpa se falei por isso é que eu escrevo, enquanto escrevo estou calada. Acho bem que continue escrevendo, mas acho bem que fale também. Olha, pessoal, então, palmas. Com isso encerramos 2021, foi uma excelente temporada. Vamos começar em janeiro a primeira temporada de 22. O Lucas Mendes já está convidado para ser um dos nossos primeiros convidados. E a todos que não frequentam a FCB Lisboa, um bom Natal e um bom Ano Novo. Os que frequentam, até amanhã. Tá bom? Tchau, tchau. Adeus. Beijo. Tchau. Obrigada.